Nesta resenha da bola, segunda-feira, dia 8 de setembro de 2025, iremos analisar com Antônio Manuel Góes, no Rio de Janeiro, a seleção brasileira que volta a campo contra a Bolívia, jogando na altitude, complicado após a vitória no primeiro jogo desta data FIFA pelas eliminatórias da América do Sul, 3-0 no Chile, e agora o compromisso fora de casa, jogando na altitude. Antônio Manuel Góes vai destacar também a situação inversa, oposta, bem oposta, do Flamengo para os demais times do Rio de Janeiro. E Fernando César também vai opinar sobre o jogo da seleção brasileira contra a Bolívia e a situação do Atlético Mineiro, que mesmo com a dívida absurda, uma das maiores de clubes no Brasil, acertou com o Sampaoli, que pediu reforços para a equipe. Tudo isso não sai daí após a nossa vinheta. E a gente inicia mais uma resenha da bola. Resenha da bola que tem o oferecimento, o patrocínio da Agóis Esportes. Agóis Esportes, a sua loja de camisas de clubes e seleções de todo o planeta. Você vai lá no link que está aqui abaixo deste vídeo, está na descrição deste vídeo, e confere todas as camisas, inclusive a do clube do seu coração, na Agóis Esportes. Mas eu vou dar um pulo ao Rio de Janeiro, inicialmente Antônio Manuel Góes, você analisando mais um confronto da seleção brasileira agora fora de casa contra a Bolívia. Um abraço. Olá, gente da Resenha da Bola. Apesar da chegada do consagrado Carlo Ancelotti, a seleção brasileira ainda é uma incógnita para o público do Rio de Janeiro. Sem dúvida, o mais apurado termômetro dos humores da arquibancada no Maracanã, estádio que é a maior referência nacional. Os 57.328 pagantes de Brasil 3, Chile 0, última quinta-feira, pelas eliminatórias da Copa do Mundo, ficaram abaixo da média dos 3 últimos jogos do Flamengo em casa, incluída a decisão do Mundial Sub-20. Importante lembrar que ponderável percentual de ingressos para o jogo da seleção foi adquirido por patrocinadores da CBF, é distribuído a um público que rotineiramente não frequenta o Maracanã. Estou asseverando que, a despeito do fato positivo da contratação de Ancelotti, que de certa forma turbinou o ânimo geral, com intensa mobilização midiática via Rede Globo, a seleção não empolga a mesma galera carioca que enche o estádio, principalmente em jogos do Flamengo. No campo e bola, afora a escalação de um ataque de insinuante velocidade, que facilmente envolveu o fraquíssimo Chile, lanterna das eliminatórias, não dá para nos iludirmos com o meio-campo, historicamente ponto alto da seleção, até na traumática eliminação na Copa de 1982, à base dos diferenciados Toninho Cerezo, Falcão, Sócrates e Zico, lembram-se? Agora limitado a Casemiro e Bruno Guimarães, Lucas Paquetá, André e outros menos votados. Jogadores apenas medianos, sem inspiração para pensar o jogo na transição defesa-ataque. Todos com certeza voluntariosos, nada além disso. Na realidade, nossas safras de última geração têm fornecido notadamente para o exterior
de mercado top de linha como o europeu. Excelentes revelações para a meta, a zaga e o ataque. Todavia, sem destaques de pensadores na armação exitosa de jogadas ofensivas. Ancelotti padece com a inexistência na seleção brasileira de organizadores com os quais trabalhou em sua vitoriosa carreira de clubes europeus, responsáveis por incríveis e bem-sucedidas variações táticas frente a adversários parelhos e até mesmo individualmente superiores. É verdade que o Brasil já está com vaga garantida para a Copa de 2026, agora na segunda posição, mas 10 pontos abaixo de uma Argentina, que em fase de remontagem, sem Lionel Messi, que acaba de se despedir de sua equipe nacional, mas revitalizada com novas figuras de alto nível técnico em suas linhas, principalmente no meio-campo. Se Ancelotti não passar pela Bolívia nessa terça-feira, no complicadíssimo desafio dos 4.000 e poucos metros de altitude de La Paz, a seleção brasileira, embora já classificada, terá feito sua pior campanha no curso das eliminatórias, iniciado 94 anos atrás. Quanto a chegar à final 26 de julho de 2026 em Nova Jersey, Estados Unidos, o vencedor treinador italiano terá mais uma vez que se reinventar camaleonicamente em suas estratégias, sem contar, por exemplo, e ele daria a vida por esses reforços, com uma leva de criadores, todos coincidentemente de outras seleções, tipo o chileno Pulgar, Jorginho, ítalo-brasileiro, até bem pouco titular da Itália, Saúl, também ex da Espanha, De La Cruz e Arrascaeta do Uruguai, para nos limitarmos a esse notável e recheado meio-campo do Flamengo, Antônio Júnior. Pois é, Antônio Manuel Góes analisando a seleção brasileira que joga em El Alto, né? É a primeira vez que o Brasil vai jogar na cidade de El Alto, que fica ainda mais 500 metros de altitude, cerca de 500 metros a mais do que La Paz, onde o Brasil sempre jogava, né, com a Bolívia. La Paz tem 3.640 metros e El Alto tem 3.150, 510 metros a mais, é onde os voos, né, para La Paz chegam. Até o pessoal brinca que os aviões eles não aterrissam, né, eles estacionam, né, 500 metros ainda mais alto, complicado. E Fernando César, você chegando de Curitiba também, analisando esse confronto da seleção brasileira. Jogo complicado, o Brasil não vai ter colher de chá, hein, Fernando? Olá, Júnior, olá, amigos da resenha. E estamos aí vivendo esses momentos que antecedem o complemento da seleção brasileira com os compromissos e com as rodadas válidas pelas eliminatórias sul-americanas, jogo desta vez que fecha, repito, a caminhada brasileira, que já garantiu sua presença na Copa dos Estados Unidos, o compromisso diante da Bolívia, jogando nas nuvens, como a gente costuma dizer, numa altitude acima de 4.000 metros, jogando na Bolívia em El Alto. Claro que vai ser uma experiência inédita, principalmente para o técnico Ancelotti, que é orientado por médicos, por pessoas especialistas nos efeitos da altitude, já orientaram o caminho da seleção, que já repetiu outras vezes, deixando claro o Brasil na véspera do jogo, fazendo uma escala na Bolívia, já em Santa Cruz de la Sierra, para depois chegar em La Paz e, na sequência, no local do jogo, repito, em El Alto. Bem, o que nos chama a atenção é que, dentro das observações do técnico Ancelotti, ele mexeu bastante no elenco em relação ao compromisso
da semana passada frente ao Chile, quando ele promove 8 alterações no time que começa jogando. A gente tem aí Wesley pela lateral direita, o Fabrício Bruno na zaga, o Caio Henrique pela ala esquerda, o André Santos substituindo o Casemiro, que é realmente o homem de segurança do técnico Ancelotti, ele, Casemiro, o Lucas Paquetá, que teve uma entrada muito boa no jogo contra o Chile, inclusive fazendo gol, e à frente a linha ofensiva totalmente modificada, com Luiz Henrique, que foi o grande destaque quando entrou contra o Chile. O Richarlison começa como comandante de ataque, no lugar do João Pedro, e o Samuel Lino, do Flamengo, que então completa essa linha ofensiva da seleção brasileira. Eu acho que com essa observação, o Ancelotti já vai poder construir a base para a próxima Copa do Mundo no ano que vem, porque aí então entraremos na série de amistosos, com alguns deles já confirmados. Na Ásia, a seleção enfrentando o Japão e também a Coreia. Me agrada muito, Júnior, as experiências e a montagem por parte do Ancelotti, e para mim a gente está desenhando aí um bom caminho até chegar na Copa do Mundo, Júnior. Fernando, o Ancelotti promovendo mudanças, eu acho que é válido, até porque a gente está 10 meses, né, antes da Copa, 9 meses, 10 meses antes da Copa, do Mundial, e as mudanças, as experiências precisam ser feitas agora, para ele achar pouco a pouco aquele time mais ou menos, né, porque hoje em dia, claro, ele tem tempo aí, mas ele tem jogadores, ele falou, até exagerou um pouco, disse que o Brasil tem mais de 70 jogadores, né, que podem atuar pela seleção brasileira, até pode ser, né, mas nesse nível mais alto, né, eu diria que não são tantos assim, não nessa quantidade. Agora, eu acho pertinente essas mudanças também, até porque teve jogadores, né, um ou outro que não foi tão bem na partida contra o Chile. E cabe ao Ancelotti, com a sua experiência, com a sua qualidade, promover essas mudanças, até porque os jogadores estão lá no grupo para isso, tendo oportunidade, saindo bem e ganhando força, né, na equipe titular do Ancelotti. Mas agora vou voltar até o Rio de Janeiro. Outro assunto para você, Antônio Manuel Góes, a disparidade financeira do Flamengo para os demais clubes do Rio de Janeiro, mas mais do que isso, a bagunça que alguns clubes do Rio, eu diria que o Vasco, né, tem uma situação complicada, pior, o Fluminense, eu diria que é bem dirigido, mas tem esse valor, uma multa também já alta, chegando aí perto dos 900 milhões de reais. O Botafogo tem a questão do John Textor. A gente aqui lá atrás, né, fez críticas baseadas em fatos, muitos torcedores não gostaram, e hoje eu vejo muitos influencers do Botafogo, inclusive, criticando a gestão do americano John Textor. Mas você tem mais para abordar com relação a essa situação. Um abraço. Mais uma vez, Antônio Manuel Góes. Numa quadra em que o futebol, mundo afora, adquire fóruns de atividade econômica das mais rentáveis, o Rio de Janeiro vivencia uma situação de incerteza de 3 de nossos tradicionais clubes de futebol profissional. Flamengo, à parte, uma realidade fora da curva no cenário da América do Sul. Vasco da Gama, Botafogo e Fluminense, cada qual com suas graves especificidades, sobrevivem entre desesperanças, incertezas e contradições. O torcedor do Vasco da Gama não atenta para o fato de que a atual quase falência cruzmaltina
decorre de 4 décadas de desmandos e desatinos de Eurico Miranda, cuja figura, construída no Vale Tudo por seu clube, era endeusada como o insensado guardião-mor dos interesses de São Januário. Eurico não existe mais. Entretanto, subsiste nos bastidores vascaínos o ranço de grupos políticos atrabiliários, que se engalfinham por um poder que também é de mera figuração, reduzido a 10%, quase nada, na participação do clube associativo no ASAF, em pouquíssimo tempo já afogado em dívidas impagáveis e sem um investidor que se atreva a bancar o rombo que já se distanciou para mais da casa do R$ 1 bilhão. O Fluminense, embora com receita total de R$ 684 milhões no exercício de 2024, em valores majoritariamente advindos de transferências de jogadores para o exterior, formados na renomada base de Xerém, arca com dívidas recorrentes de 865 milhões, cada dia acrescidas de juros de mora do mercado. Em meio a penhoras patrimoniais, acúmulo de 4 meses de salários atrasados e 8 meses de direitos de imagens pendentes de seus profissionais, o Fluminense, ganhador da Libertadores de 2023, desembarcou no último mês de julho nos Estados Unidos para o Mundial de Clubes e, em surpreendente campanha, chegou às semifinais quando foi eliminado, mas somando premiações de R$ 331.660.000. Notícias das Laranjeiras dão conta de iminente adesão tricolor ao regime de uma SAF, mas nada se comenta sobre concreta redução das dívidas com parte dos ganhos do Mundial, o que, convenhamos, sinalizaria aos investidores uma liminar disposição em reduzir parcialmente a inadimplência. E o Botafogo, SAF desde 2022? Celebrado como salvador da pátria alvinegra, o norte-americano John Textor levou 90% do controle acionário do novo clube e empresa, vinculado à sua holding multinacional Eagle Football. De volta à Série A, o Botafogo SAF formou uma equipe que, com expressivos reforços, chegaria aos títulos do Brasileirão e da Copa Libertadores da América em 2024. O Botafogo SAF soube-se depois, já era tomador em 2023 de empréstimo de 340 milhões de reais no Banco XP, parte de cujo valor foi transferida para a holding honrar dívidas do grupo, do Lyon em particular, também presidido pelo próprio Textor, de lá depois destituído por má gestão, além de não honrar encargos sociais de FGTS e não pagar aos jogadores as premiações pelas conquistas do Brasileirão e da Libertadores. 2025 começou entre pendências e incertezas no Botafogo, e com o passar dos meses, à frente à ameaça de punição ao Lyon, também da Eagle por descumprimento de fair play financeiro, novos imbrólios vieram a público, culminando há poucas semanas com o impasse gerado pelo próprio Textor, que tenta desvincular a SAF botafoguense da holding, em cujo nome, na realidade, estão registradas as ações majoritárias do clube e empresa. A par dessa situação nebulosa, ecoaram depois fatos da vida comprometedora de John Textor, envolvido uma década atrás nos Estados Unidos em malfeitos empresariais, com a apropriação de ativos transferidos para contas pessoais em paraísos fiscais. Fatos até hoje não desmentidos, prova para lá de evidente de que quem cala, consente. Enquanto isso, o torcedor do Botafogo não tem a dimensão do que poderá ocorrer com o futuro do clube de seu coração, diante desse ambiente de tantas perplexidades, Antônio Júnior. É verdade, Antônio Manuel Góes, um ambiente de tamanha perplexidade, porque o Botafogo é um clube dos mais tradicionais do futebol carioca e brasileiro, né? Time recheado, né, de jogadores históricos, né, do futebol brasileiro que vestiram a camisa do glorioso, como é chamado, Botafogo.
O Testa chegou investindo muito, o Botafogo fez um 2024 maravilhoso. A gente aqui enalteceu esses feitos do Botafogo inúmeras vezes, como a gente faz, né? Bom, a gente vê uma equipe se destacar, um clube se organizar profissionalmente. Agora, não tem como a gente deixar de abordar, isso é jornalismo, gente. Aqui não é conversinha apenas de torcedor para a gente falar, vamos elogiar, não vamos criticar. Não. A situação do Botafogo é preocupante. E como eu disse antes, já tem aí até influencers, né? Chateados com essa situação, preocupados, e torcedores do Botafogo vendo que a situação não é bem aquela que parecia ser. Essa é a grande verdade. Nesse cenário, infelizmente, do futebol do Rio de Janeiro, seria muito bom se todas as equipes tivessem, é claro, pode ter uma tá acima, tem um poder financeiro maior, mas as demais equipes competindo e num ambiente saudável, num ambiente profissional. Né? É querer muito isso? E o assunto agora que eu vou falar com o meu caro Fernando César mais uma vez, também envolve outro clube numa situação muito complicada. O Atlético Mineiro, que anunciou o Sampaoli dias atrás, o técnico argentino, mas tem uma dívida absurda, hein, Fernando? Como é que anuncia um treinador de peso que quer contratar, pedir os jogadores? E aí, Fernando, um abraço. Olá, Júnior. Olá, amigos da resenha. E agora, claro, temos neste meio de semana jogos de volta pela Copa do Brasil e a contínuo depois da parada devido à data FIFA. Recomeçaremos ao Campeonato Brasileiro, ao Brasileirão, que entra agora numa fase bem decisiva. Já começa a se desenhar as equipes que lutam pelo título e, para tanto, eu fico aí com minhas atenções. Eu quero crer que vocês concordam que 3 times seguem aí lutando pelo título, a saber, Flamengo com maiores possibilidades, pela ordem Cruzeiro e Palmeiras. O Palmeiras ainda com 2 jogos a menos para realizar. E no fim, eu ainda acredito que a briga mesmo vai ficar entre Flamengo e Palmeiras. Mas uma outra situação que me chama a atenção e que eu gostaria de me ater, Júnior, é o que está acontecendo com o Atlético Mineiro, que vem aí de uma SAF, que foi o caminho, a brecha que se buscou para tentar, eu diria, uma reestruturação, porque o que mais preocupa a torcida do Galo, a torcida dessa tradicional equipe, primeira vencedora, inclusive, na era dos pontos corridos, né, do Campeonato Brasileiro, ou lá no início da década de 70, melhor colocando. Hoje a situação do Atlético Mineiro, mesmo com a criação da SAF, é preocupante devido à grande dívida que se instalou, repito, nesse clube de tanta tradição. Há inclusive divergências sobre a real dívida do Atlético Mineiro, mas não é nada confortável, muito pelo contrário, hiper preocupante, porque uns falam de uma dívida de 1 bilhão e 300 milhões, outros dizem que na realidade ela poderia chegar a 2 bilhões e 300 milhões, e num levantamento mais recente ainda veio um outro número depois do último balanço apresentado em maio, que a dívida do Galo, que a dívida do Atlético Mineiro estaria em torno de 1 bilhão 814 milhões. Me pergunto se realmente com a SAF e tudo mais ainda conseguirão administrar e diminuir
o montante desta grande dívida. E diante desse quadro, a diretoria preocupada pelo momento de aproveitamento do Galo dentro do Campeonato Brasileiro também não é nada confortável. O Atlético ocupa um 14º lugar, lembrando que a partir do 17º lugar já entra na chamada ZR, e para complicar ainda mais a vida do Atlético, seu arquirrival Cruzeiro, depois que encontrou a SAF, em que pese também tem uma dívida muito alta, mas pelo menos do campo de vista de aproveitamento, o Cruzeiro ocupa aí hoje um 2º lugar com 44 pontos contra os 24 pontos que a equipe do Atlético Mineiro tem. E com tudo isso, o Atlético Mineiro ainda dispensou há poucos dias o técnico Cuca e trouxe para tentar buscar uma ascensão na tabela de classificação o argentino Sampaoli. Em resumo, a situação do Galo ainda é muito preocupante, meu caro Júnior. É para lá de preocupante, meu caro Fernando César. É aquilo que a gente sempre comenta aqui na Resenha da Bola, como no PB do Esporto. Você não basta ser uma SAF. Não basta você também... Tem que ter o pé no chão. A gente vê clubes aí, Corinthians, né, o Atlético Mineiro e outros mais, sobretudo o Corinthians e também o Atlético Mineiro, contratando jogadores como se estivesse tudo bem financeiramente. Uma dívida absurda, você mesmo colocou aí, os números divergem um pouco, o Atlético diz que é 1,3 bilhões, que já é um absurdo, né? Mas já se fala em 2 bilhões e 300. Não interessa, é um valor altíssimo, e a dívida só aumenta. E aí contrata o Sampaoli agora, que vai pedir jogador, já pediu os jogadores, e vai contratar, vai aumentar a dívida, e aí? Isso não é profissionalismo, gente. O futebol tem que ser gerido de forma profissional, ainda mais hoje. O futebol cada vez mais é profissional. Quem for amador vai brigar para não cair, vai brigar para ser ali, ficar no bloco intermediário, né? E ponto final, não vai conquistar nada. E um clube, ele tem história, não é só título, mas tem que brigar, tem que competir, pelo menos competir, fazer times decentes para participar dos campeonatos principais do futebol brasileiro. Simples assim. Esta edição da nossa Resenha da Bola teve o patrocínio da Agóis Esportes, a sua loja de camisas de clubes e seleções de todo o planeta, hein, Antero? Agóis Esportes, você vai lá no link que está na descrição deste vídeo e conhece as inúmeras camisas de clubes de todo o mundo. Esta edição da nossa Resenha da Bola vai ficando por aqui, convidando você para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. Lembrando, nesta terça-feira tem uma edição do PB Desporto, onde vamos destacar os números de Cristiano Ronaldo. Marcou mais 2 gols no último jogo da seleção portuguesa pelas eliminatórias europeias contra a Romênia, aos 40 anos de idade, jogando ainda em alto nível. E vamos falar também da Copa do Brasil, que tem os jogos da volta nesse meio de semana. Um abraço a todos!